Então, eu botei a loja, eu fiz um pedido para 2 meses de loja aberta. Eu queria só abrir no Dia das Mães, no caso desse Sim. ano. E ele me disse, não, vamos abrir antes do Natal? Eu disse, não, mas não vai dar tempo não. Ele disse, vai dar tempo. E eu sou assim, quem me dá um desafio, eu aceito o desafio. Tá bom, eu corri contra o tempo para abrir. Nossa meta era 20 de dezembro e a gente abriu 20 de dezembro. Mas o shopping disse, olha, em dezembro, o público é o dobro. É mês que vende muito, se programa. Não, tudo bem. Então, fiz a programação com folga. Então, eu abri dia 20 de dezembro. Com 4 dias, eu tive que fechar as portas. Não tinha mais. Não tinha mais nada. Eu chorei de felicidade, chorei de tristeza, Pois de vergonha. Porque perdeu venda, né? Não, porque eu fiquei com vergonha. Que tipo de empreendedora era aquela que não tinha estoque? Né? Eu botei a mão na cabeça e não sabia o que fazer. 30 anos de Teresina Shopping, nunca viram uma coisa daquela. O episódio de hoje é um oferecimento da Izar BMW, revendedora oficial BMW em Teresina. Uma marca que acredita no poder das escolhas, da autonomia e do protagonismo feminino. Ao valorizar trajetórias reais e cheias de propósito, a Izar BMW se conecta com mulheres que, assim como as nossas convidadas, estão sempre movimentando, guiando suas próprias histórias com coragem, presença e visão de futuro. E se você quiser viver essa experiência de perto, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela e agendar agora mesmo o seu test drive. Seu próximo passo pode começar com uma escolha poderosa. Olá, poderosa! O episódio de hoje está especial. Vamos conversar com Luciana Gonçalves. Ela é advogada de formação, mas deu um passo corajoso rumo ao empreendedorismo. Influenciada pelos filhos, ela criou uma loja de produtos coreanos que está conquistando o público e surpreendendo pela originalidade. A gente vai falar sobre mudanças de rota, coragem para inovar e como é possível começar um novo negócio, mesmo em áreas totalmente diferentes da sua formação. Se você ama histórias de recomeço e empreendedorismo com alma, fica com a gente. Já aproveita, deixa aí o teu like, compartilha esse vídeo com outras mulheres e vamos juntas conhecer esse mundo aí da Coreia com a nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda, Luciana. É com muito prazer que a gente, pela primeira vez, está aqui entrevistando uma dona de um negócio tão diferente, tão disruptivo. E eu queria já começar te perguntando o que te impulsionou assim, a ter essa coragem de investir no Piauí em produtos muito diferentes, né? Da nossa cultura até. Deu medo? Como é que foi esse início? Obrigada pelo convite. E eu vou começar com o bordão que a gente tem na loja. Oi, Keis. Oi, porque Keis. Todas as poderosas também são Keis. Sim. São perguntas bem fáceis de responder, mas, ao mesmo tempo, difíceis. Né? A história dessa loja é uma história de amor. É uma história de união familiar. Então, quando a gente tem essas duas coisas, tudo flui. Sim, verdade. A gente é um casal, eu e o meu marido, e a gente é um casal de advogados. Mas eu tenho uma veia empreendedora desde muito novinha. Então, eu não sou piauiense, mas me considero piauiense, já estou aqui há 23 anos. E já era empreendedora. Sim. De outro ramo, mas é um pouco parecido com a loja, porque era um ramo de alimentos também. Né? Já fui dona de restaurante, muita gente não sabe dessa história, mas aí é para outro momento. Então, o que é que acontece? Em um dos diálogos na minha casa, a gente foi percebendo que nossa filha gostava muito de Coreia. Começou, na verdade, nem com a Coreia. Começou com meu filho mais velho, que gosta muito de anime. Sim. E é a cultura japonesa. Sim. E ele é um pouco mais velho do que essa que eu acabei de dizer, que é a do meio, a Laura. E ele sempre assistindo Naruto, que é o que ele gosta muito, influenciou a Laura para entrar também nessa cultura. Só que ela foi para além do Japão. Ela atravessou um pouquinho a fronteira e foi parar na Coreia. E aí, de repente, a gente começou a ver que ela estava muito encantada com esse universo do K-pop, né? Que são os grupos dos artistas coreanos. E logo, ela já tem 17 anos, isso a gente percebeu quando ela tinha, assim, 12 para 13 anos.
que ela já seguia alguns grupos, mas até então eu achava aquilo ali que era passageiro. Sim, né? Não coisa de adolescente, coisa de né? Pré-adolescente, Aham. pré-adolescente. Mas a coisa foi tomando proporções e ela cada vez mais empolgada, a ponto de surgir a ideia dessa loja. Por que surgiu a ideia dessa loja? Porque a gente consumia esse produto. Né? Ela pedia muito, mãe, eu quero comprar um álbum do BTS. Mãe, eu quero da Blackpink, que são grupos. E eu dizia, minha filha, como é que eu vou comprar isso? Só vende lá. Não, mãe, a gente pesquisa, a gente acha, deve ter link. Daí a gente foi pesquisando, procurando e consumindo os produtos. Logo, logo entrou na minha casa os doramas. E esses doramas começaram a tomar uma proporção. O meu marido é dorameiro, eu não Olha posso aí. ficar dizendo muito isso, não, que é segredo, mas ele é mesmo. Isso aí foi ganhando muita força. Tá, e esse dorama, para quem não entende o que é dorama, como é, que estilo é, o que é dorama? Então, vamos lá. O dorama são mini-novelas coreanas, mas elas também têm no formato chinês, tailandês, japonês. Só que os doramas coreanos, eles ficaram muito conhecidos por causa dos idols, ou seja, dos grupos de K-pop. Entendi. Então, o dorama ele veio com muita força por causa da cultura K-pop. Então, isso daí trouxe para a gente do Brasil essa presença muito forte. Então, eles ficaram mais populares, Eles vamos ficaram dizer assim, aqui mais no Brasil. populares no Brasil com a chegada forte, a presença forte do BTS, que é um grupo bem forte de K-pop. E isso foi tomando muita proporção na minha casa. Uma das viagens que a gente fez, ela me pediu, mãe, eu vou lhe fazer uma proposta. E eu disse, qual? Eu gostaria de abrir uma loja de álbuns coreanos. Aí eu disse, Laura, isso não dá certo, porque álbum é um artigo que não é tão acessível, não é, para todos. Sim. Né? É algo que precisa ter um poder aquisitivo maior. Não dá certo, minha filha. E deixei passar. Ela tinha quase 14 anos. Já queria empreender também, queria né? empreender. E aí, deixei aquilo ali passar. Mas ela não ficou tranquila com isso. Volta e meia, ela dizia, mãe, e se a gente abrisse acessórios? Eu, Laura, mulher, não vai dar certo isso. Ai, Porque talvez ela queria consumir também, ela né? queria, porque a ideia da loja partiu para ela consumir o produto. Eu já estava muito vendo que era isso. Né? Mas quando foi essa presença muito forte lá em casa, eu comecei a assistir dorama, eu comecei a ver produtos. A gente também viaja muito. Sim. Eu já tinha ido em bairros em São Paulo, como a Liberdade, por exemplo, que lá é uma comunidade asiática, né? Lá a gente encontra todos os países, né? Um fluxo bem grande lá. E eu comecei a ver que parou de ser só Japão lá, porque a gente ia para lá consumir Japão. Sim. Hoje a gente vai lá consumir muito Coreia, muito Tailândia está lá presente, né? Porque tem cafés que são maravilhosos. E aí eu comecei a notar a força disso aqui no Brasil. E a gente começou a estreitar esse diálogo. E eu comecei a me interessar, porque assistia o dorama, eu via o produto, e às vezes eu queria comer aquilo, às vezes eu queria comprar aquilo. E quando vem para a gente, mulher, que eles têm produtos que são maravilhosos para a gente, para a pele, para ficar novinha. Olha aí, importantíssimo. Eu comecei a querer também. E aí eu chamei a Maria Laura para uma conversa e disse assim, Laura, você já vem me propondo isso há algum tempo, mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Você acha que se eu abrisse uma lojinha online, minha primeira ideia, com vários produtos, álbuns, as comidinhas, produtos de beleza, você acha que daria certo? Aí ela, mãe, eu acho. Eu disse, aí eu faria um site bem bonitinho e a gente ficava com essa lojinha virtual. Mãe, eu acho. E a gente botaria as coisas aonde? Assim, aí eu vejo um lugar para guardar, né? Para um depósito, um estoque e tudo mais. Aí o meu filho entra e diz, não, mãe, loja virtual, site em Teresina, não. Aqui só dá certo se for loja física. Mãe, a cultura aqui ainda é muito do pegar, do passear, a gente não tem muitas opções. E a loja vai ser um atrativo. Então, a gente começou a pensar nessa loja com muito cuidado.
Esse projeto nosso já tem uns 2 anos e meio para 3. Para sair do papel, a gente pesquisou muito. Eu contratei curadoria na Coreia. Eu estudei o produto. Tudo isso sem deixar de advogar, o que é o grande desafio da sua primeira pergunta, né? Então, a gente foi caminhando, né? Na construção desse sonho. É por isso que o primeiro objeto de divulgação da gente foi um vídeo da Maria Laura falando sobre sonhos. E o vídeo era uma trend que era meu sonho. E viralizou, bateu na casa de 50 mil seguidores, visualizações, sem a gente... Nem saber. A gente lançou. E foi uma grata surpresa, né? Um vídeo viralizar, um vídeo de Instagram, orgânico, sem nada. A gente só soltou, né? E ali a gente viu que as pessoas estavam sedentas por essa experiência. Legal. Inclusive, tem aí, né, Lara? Traz aí as coisas que a Luciana trouxe, que eu ainda nem abri, porque a gente vai abrir aqui agora, para todo mundo ver, né, o que tanto tem lá, né? Algumas coisas que você trouxe, meu presente aí, ó. Eu vou falar um pouquinho dessa marca, da escolha dessa marca. Não sei se tá dando para ver aqui. Ó, K&U, né? Explica primeiro o que como foi que vocês chegaram nesse nome? Muitas pessoas me perguntam se é franquia. Eu disse que ainda não, mas muito bonito, mas né? a gente tem planos, né? A gente chegou nessa marca porque a gente queria trazer a Coreia para você. Então, o K é da Coreia. Então, é K de Coreia. E U de você. E muitas pessoas me dizem assim, mas americanizado... Então, a Coreia tem muito isso da cultura americana, né? Eles misturam a forma que eles falam com o inglês, todo momento. Então, metade da língua deles tem expressões americanas, né, inglesas no meio ali misturada. Então, a gente pensou numa coisa que fosse autêntica, criada por nós. Sim. E o porquê dessa cor? Essa cor que é um pouco de arco-íris. Por quê? Porque passa por todas as pessoas. Então, o arco-íris simboliza justamente isso, que sai da criança até o idoso, da mulher até a menina, do rapaz até o homem, né? De todos os tipos de opções sexuais estão inclusas aí. Então, a KU é isso, é uma junção de tudo e de todas as pessoas para o universo asiático. Legal. E o Y ficou como se fosse aquele símbolo, né? O Y, quando a gente criou, foi justamente na intenção do símbolo do coração coreano, que eles fazem com muita propriedade, juntando o dedinho e formando o coraçãozinho, né? É o símbolo de amor deles. Então, você olhar um coreano, quando ele está falando com você, se ele está querendo dizer que quer lhe dar um abraço, ele rapidamente faz a mãozinha e simboliza todo o bem-querer dele. E que não é algo pejorativo, não é com segundas intenções. É pelo contrário, tipo é genuíno, algo puro, né? É puro, entendeu? Então, dar o coraçãozinho significa dizer que você gosta de alguém, gosta daquela pessoa. Pois vamos lá ver tudo que tem lá. Vai explicando pra gente isso aí. Esse lamen, né? Muitas pessoas chegam na loja e dizem assim, que vende Nissin. Não vendo Nissin, a gente vende lamen. É um macarrão totalmente diferente. Esse aqui é extremamente viral, é da família Budak. Ele é um dos mais picantes do mundo e a gente faz concurso dessa picância. Muita gente entra lá, ele é viral no TikTok. E muita gente entra lá procurando exatamente esse produto. Ele não pode faltar na loja. Eu tenho algumas versões, né? Mas esse especificamente, cor-de-rosa, que é o carbonara, é de soltar a fumacinha pelo nariz. Aí a gente bota água para ferver. Então, a gente não pode fazer como a gente faz o Nissin, a gente bota água para ferver, realmente, tira ele do pacotinho, coloca numa tigelinha, bota a água fervendo e ele vem com o queijo e vem com a pimenta. Então, o meu conselho é, não bote todo o saquinho da pimenta. Que é bem bote só um pouquinho e vai experimentando, experienciando, vai botando um pouquinho, porque realmente é muito, mas picante. É muito picante. Eu gosto de coisa apimentada, mas eu não vou arriscar demais, não. Mas você pode comer sem a picância. Coloca só o queijinho que vem nele, que ele é uma delícia. E é pouquinha água, por quê? Porque ele é carbonara. Então, ele é cremoso. Ótimo. Né? E esse daqui já é um de camarão, né, que é muito bom, porque eles têm isso de ser bem... A presença do sabor deles é muito
similar ao preparo que a gente faz na nossa casa ou que a gente vai para um restaurante sem ser industrializado. Sim. Esse daqui também é com pouca água. Ele é picante, mas já é menos. Já dá para você comer sem estar com um copo de leite. Porque é que precisa de um copo de leite. É mesmo? Não, eu sou forte para pimenta, mas quem não é... Olha, então, esse eu aqui. trouxe alguns lames, né? Pronto, esse é o Dom. Ele é à base de têmpora. Então, quem conhece sabe que é o camarãozinho frito, Sim. né? É uma delícia. E todos esses industrializados que a gente tem... é da cultura deles, eles fazem de forma natural também, né? Eu tive a oportunidade de comer natural para provar, sem ser um industrializado. E eu digo que é uma réplica perfeita. Coisa? É a mesma coisa. Pronto, Né? vai explicando Agora, mais. E esse lá. aqui? Esse daqui é muito viral, é um pepero. Eu acho que quem é contemporânea minha lembra do tempo de um salgadinho, que eram uns palitinhos. Lembro. Pronto. Esse parece, porém, ele tem a pontinha doce. Né? Então, esse aqui é muito bom. Todo mundo entra procurando. É muito presente nos doramas. E os idols, né? Que são os cantores, para quem não conhece essa linguagem, porque eu já estou super antenada. Tá super... consomem demais isso. Então, é um palitinho doce. E no final, ele é salgadinho. É muito gostoso. Muito bem. Porra, contando aí eu pra gente escolhi a o que dedo. que é. Os produtos O mais que é aqui? virais. E Agora, esse? a gente vai falar sobre esse produto, porque muitas pessoas acham que a loja só é comidinha. E Pois não é. Então, eu vendo lá na KU também a parte de cosmético. Eu acredito e posso até estar... dizendo uma coisa muito acertada. Teresina conheceu produtos coreanos fisicamente através da minha loja. A gente vende os melhores produtos, os mais hypados, né? Que é outra expressão que eu aprendi. Né? Porque eu dizia da hora e meus filhos, mãe, da hora não. Não é mais. Da hora não. É hype, é hit. Então, Aí. eu também estou no hit. Aqui é um produto da Skin 1004, que é da centelha asiática de Madagascar. Então, as mulheres empoderadas, elas precisam usar esse tipo de produto. E eu trouxe para você um protetor solar que eu uso, estou gostando demais, porque além de proteger desse sol de Teresina, que a gente precisa muito, ele tem ácido hialurônico na composição, então vai deixando a gente mais jovem. Olha aí. Recuperando tudo a pele. De bom. Então, ele é tudo de bom. Então, é um dos produtos, mas eu tenho todas as linhas que você possa imaginar. As melhores eu tenho, e para todos os bolsos. Eu também tenho linhas que não são tão da hype, que tudo que vai lá naquele... que viraliza, se torna um pouco mais caro. Né? Mesmo assim, nossos preços, eles são preços compatíveis ao mercado, embora a gente tenha todas as dificuldades tributárias que a gente sabe que a gente enfrenta. Mas os produtos são bons. Você vai ver que, comparando ao que a gente compra em farmácia, não desmerecendo, que são produtos maravilhosos, eles têm o mesmo valor. Legal. Né? Sendo que a tecnologia coreana é uma coisa que a gente só tem... que explica, não tem como explicar, você tem que usar. Utilizar para ver, Usa, né? aí você tira a prova, porque fora isso, não adianta tudo que eu fale, você vai dizer assim, ela está falando porque ela está fazendo propaganda, porque ela quer vender. Então, eu sempre digo, a minha propaganda é você usar. Quando você usar, você volta. Né? Então, são produtos que são muito bons realmente. Maravilha. Pois eu vou lá procurar os outros também, né? Esse daqui é um protetor solar, mas a gente tem toda a parte de skincare, que agora virou, né, algo muito presente na rotina da mulher. Sim, verdade. A gente aqui de Teresina, principalmente a gente assim, de muito. 40 a mais já precisa muito, A né? partir de 25 anos, eu digo que todas as mulheres, a partir de 25 anos, que é quando a gente vai começando a mudar a carga hormonal, a gente precisa fazer o nosso skincare. É verdade. Lá em casa, minha filha tem 17, ela faz skincare desde de 15 anos de idade. Ela já tem produto coreano, ó. Eita, ela vai ficar muito mais jovem, muito mais tempo, né? Porque, e os asiáticos como um todo, né? A gente não vê a pele deles. Sim, perfeito. Muitas pessoas dizem assim, a promessa de ter pele de porcelana. Claro que a gente não vai ter. Não, a gente tem uma outra genética, uma outra composição. E eu não sou da área da saúde para falar com essa propriedade, mas como eu estudei para ter o produto, o que é que eu identifiquei? A base da Coreia, da Ásia, do Japão e da Ásia como um todo, é a forte hidratação na pele, que não se dá apenas pela ingesta da água. Eles colocam produtos na pele que são extremamente hidratantes. Então, é por isso que as mulheres de 60, 70 anos, você olha para elas, elas têm cara de 30. E eu já vi várias coreanas pessoalmente, em locais que eu fui para poder entender o produto, e que eu não acreditei quando ela disse que tinha 60 anos de idade. Que eu, comparando a minha pele, que sou uma mulher de 43 anos, para ela, que já era uma pessoa de 60 e mais, um pouquinho,
Eu disse, meu Deus, como eu tô velha. E ela super nova, sem nunca ter feito um botox na vida. Por conta dos produtos. Então, usando regularmente, é claro que você não vai ter uma resposta hoje, usei hoje, amanhã Sim. já quero. Mas eu tô usando produtos coreanos já tem 6 meses seguidos e eu tenho notado muita diferença na minha pele. Inclusive, minha dermatologista tem falado isso muito para mim. Legal. O que é que eu tô fazendo. Pois olha lá, eu já vou lá. Olha, mulheres, vocês que estão aqui assistindo, vamos seguir, né, o @ da loja, da KU. Vamos lá visitar as que estão aqui em Teresina. Aí vocês tem também venda online ou não? Tem, Só a gente físico? tem um site, né, que é o www.lojaku.com.br, que a gente também vende por lá. A gente também faz a venda online através do WhatsApp da loja, que tem um link também no perfil. Então, a gente tem todas as formas de atendimento. Não posso ir na loja? A gente manda. Então, é super interessante, porque às vezes você não tem tempo, quer dar um presente, um presente bacana. Quer dar presente ligado à comida? Tem. Quer dar acessórios? Tem. Quer dar produto de beleza? Tem. A parte de maquiagem? Tem. Então, é uma loja bem completa. Sim, a gente não falou disso aqui. E ainda falta desse. Esse daqui é o produto que eu acho que é o mais procurado da loja inteira, que chama-se Soju. É a bebida coreana que todo mundo quer provar, porque ela simplesmente passa direto nos doramas. Muita gente chega lá procurando cachaça. A cachaça da Coreia. Não, ela não é uma cachaça. É um spritz. Ela é como um gin. Só que essa daqui eu trouxe para você é frutada, é a minha preferida. Eu já tomei todas, já provei todas. Lá em casa agora a gente só toma soju. É muito bom, né? A gente toma gelado? A gente toma gelado e toma de pouquinho. Sim, né? tipo nesse copinho aqui. Tem o copinho, né? A gente vai ofertando aos nossos clientes. Algumas pessoas queriam comprar o copinho, eu não vendo o copinho, eu ganho o copinho para meus clientes. E eu dou o copinho. Legal. Então, lojas que vendem o copinho, não é para vender copinho, a gente recebe para dar ao cliente. Interessante. Né? Então, assim, é muito bom, prove, bote para gelar. Você vai tomar um golinho, eu sempre digo para todo mundo, é um golinho. Só um golinho. Não vá pegar a garrafinha beber demais, não. E vá beber achando que senão você nem se levanta. Ou amanhã é dia dos namorados, né? Pronto, já comemora tomando um golinho de soju. É muito gostoso. A gente tem vários sabores e também tem o natural, que é intitulado de original, porque ele não é frutado. Mas aí já é aquele degrau, né? Você começa na fruta, a fruta mais doce, depois você vai subindo a fruta mais ácida, até você chegar no nível de tomar o soju puro, sem sabor. Porque ele se assemelha também ao saquê, porque a base dele é arroz. Entendi. Mas quem já consumiu o saquê pode não gostar, porque é muito diferente do nosso paladar. Só que o soju, ele veio com uma outra proposta e ganhou o coração aí dos brasileiros, porque todo mundo é encantado por essa bebida. Legal. Luciane, para você, assim, como é que está sendo essa vida de empresária, né, desse ramo aí tão diferente, que era algo assim que eu acredito que você não conhecia mesmo, né? Foram seus filhos que trouxeram. Como mulher mesmo, o que é que isso trouxe para a tua vida? Como é que era a Luciana antes e a Luciana hoje à frente dessa empresa, né, com todo esse movimento? É desafiador. A palavra que eu tenho em mente agora é desafiador. Mas, ao mesmo tempo, é gratificante. É uma sensação de renovação. Né? Eu hoje lido com muitas pessoas, com um público muito grande, de todas as maneiras que você possa imaginar. Então, para mim, é algo que está me trazendo vida novamente. Sim. É muito bom. Eu estava num evento e eu precisei pegar uma fila, e isso foi em São Paulo. Eu estava com a Laura e a gente nessa fila uma pessoa gritou: "Oi, Keis!" Quando essa pessoa gritou, eu olhei para ela olhou para mim: "Mãe, é com a gente." Porque a gente criou Keis. Vocês criaram Keis são os nossos seguidores, Para ficar melhor na câmera. E aí a pessoa gritou: "Oi, Keis." Quando eu virei, tava um grupo dando tchau pra gente. Olha aí. Laura, a gente tá sendo... Tão famosas ficando agora. conhecida. Depois a gente foi também numa outra feira, onde eu cheguei para comprar um produto, pesquisar o produto, e a pessoa disse assim: "Você é a dona daquela loja de K-pop lá do Nordeste?" Aí eu disse: "Depende." Aí ela disse: eu sei, é a loja coreana KU, que fica em Teresina." Eu digo: "Minha gente, eu tô levando Teresina pro mundo, a ser conhecido, né?" Então,
Isso é muito bom, É. né? Porque não é sobre o que você vai ganhar monetariamente falando. É sobre sensações, revitalização, sobre vida, sobre novos projetos. E foi a proposta da gente trazer uma experiência para Teresina, que e a carece família tanto, toda, né? A família toda envolvida, É, a família né? toda envolvida. Então, como é, vamos dizer, o dia a dia de vocês lá, a estratégia, quem é que cria, as ações, tá? Como é que vocês planejam as coisas lá? A gente tem uma equipe, né, que já trabalha conosco. Antes mesmo da loja abrir, eu já tinha uma equipe, mas tudo passa por a gente, porque é uma empresa Familiar. 100% familiar. Então, tudo passa. Eu converso com os meninos muito. Eu tenho muito essa veia empreendedora e quero que eles tenham também. Sim. Porque a gente precisa ser empreendedor. Verdade. De nós mesmos. E aí, eu me sento com o Adriano, que é o mais velho, e ele é o cabeça. Sim. Então, ele tem muitas estratégias boas e muito planejamento. Então, ele é muito analítico, muito calmo. E as pessoas mais caladas e calmas, elas têm um ponto de vista mais acentuado. Verdade. Então, consegue conduzir algumas situações com muita calma. A Laura, ela é a cabeça da loja, porque ela entende o produto, porque ela é fã, porque ela é apaixonada. Então, todas as ações da loja e o que passa no Instagram vem da cabecinha dela. Ela diz, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso, vamos mostrar isso ou aquilo. O meu menor, que é o Arthur, ele é um pesquisador de culinária. Então, muitos produtos da loja passam pelo crivo dele, porque ele diz assim, mãe, eu vi isso daqui no documentário tal que fala sobre essa comida e a gente precisa trazer para Teresina. Né? Então, quando ele anda com o pai em supermercados, em lojas boutiques que vendem produtos alimentícios, ele fica atento. Ele diz, olha, nunca vi esse produto de Teresina, vamos trazer? Eu tenho uma pimenta lá, que essa pimenta é muito difícil de achar e é um molho que eu pesquisei bastante para trazer, porque eu queria da culinária japonesa. Quando ele entrou na loja, um dia que a gente foi fazer uma gravação com ele, que ele entrou, que ele viu, era outra coisa, viu? A gente ia gravar outra coisa. Mas sempre a gente faz de forma espontânea. Quando ele entrou, que ele virou para o lado, que ele viu a pimenta, ele falou, o quê? Um molho shiratsu aqui. Então, aquilo ali já ficou a propaganda. Legal. Por quê? Porque foi muito espontâneo. E a surpresa dele de ver aquele produto, que é muito difícil de achar aqui em Teresina. Então, a gente tem, além desses industrializados, esses tipos de produto que são difíceis, que a gente não encontra aqui, nem em lugares que a gente sabe que poderia ter para vender, mas não tem em Teresina. Tem vários empreendedores aqui de restaurantes, que agora eu estou conhecendo todos, e que me ligam, Luciana, principalmente os de comida asiática. Sim. Luciana, você tem tal molho assim, ou olha, o meu acabou, você pode... Eu disse, não, pode mandar buscar, venha buscar, não fique sem não. Né? Legal. Então, a gente já descobriu que é um produto consumível, que a população gosta e que tem público para ele. É. Né? Porque imagina, Piauí, Nordeste, e você trazer coisas tão diferentes, muitos poderiam dizer assim, não, isso não vai ter demanda, né? Sim. E aí tem até a história da inauguração da loja, né? Que foi bem... Foi. Eu também tive esse pensamento de, será que eu devo botar? Será que vai ter demanda? Eu tenho que confessar que eu subestimei. Eu achei que esse público não existia, que era só na minha casa, que era realmente... O pessoal tava ficando meio doido, né? E aí eu pensei de colocar a loja, quando eu realmente projetei a loja, eu disse assim, isso eu já contei para várias pessoas. Eu tenho que botar essa loja no Teresina Shopping. Por que eu pensei? Porque o Shopping Teresina é o shopping genuinamente teresinense. Verdade. É a marca de Teresina. Eu não poderia ir para outro shopping. Então, em primeiro lugar, eu pensei, eu quero trazer algo diferente para Teresina. E tem que ser no shopping de Teresina, de empreendedor daqui, que criou aqui. Então, a gente buscou Teresina Shopping porque tem uma ampla, né, um amplo espaço e tudo mais. Mas eu com aquele medo. Quando eu cheguei lá para conversar com a equipe, eu disse para eles, eu estou colocando, mas eu estou com muito medo. Eu quero uma loja pequena. E ele olhou para mim e disse, você tem certeza? A gente tem outros tamanhos que se encaixariam. Eu disse, não, eu vou para uma loja pequena. Eu, como sou muito religiosa, eu digo que é fiel no pouco, é fiel no muito. Sim. Então, eu vou começar pequeno, porque se der certo, um dia eu vou aumentando.
Então, eu botei a loja, eu fiz um pedido para 2 meses de loja aberta, porque o shopping me disse, olha, você vai abrir. Eu cheguei lá em julho, agosto, com esse projeto, e ele disse assim, eu queria só abrir no Dia das Mães, no caso desse Sim. ano. E ele me disse, não, vamos abrir antes do Natal? Eu disse, não, mas não vai dar tempo, não. Ele disse, vai dar tempo. E eu sou assim, quem me dá um desafio, eu aceito o desafio. Tá bom, eu corri contra o tempo para abrir. Nossa meta era 20 de dezembro e a gente abriu 20 de dezembro. Mas o shopping disse, olha, em dezembro, o público é o dobro. É mês que vende muito, esse programa. Não, tudo bem. Então, fiz a programação com folga. Então, eu abri dia 20 de dezembro. Com 4 dias, eu tive que fechar as portas. Não tinha mais... Não tinha mais nada. Eu chorei de felicidade, chorei de tristeza, pois de vergonha. Porque perdeu venda, né? Não, porque eu fiquei com vergonha. Que tipo de empreendedora era aquela que não tinha estoque? Né? Eu botei a mão na cabeça e não sabia o que fazer. Mas o shopping foi muito solícito, né? Eu recebi a visita do empreendedor lá e ele perguntou para mim o que é que eu estava vendendo, porque 30 anos de Teresina Shopping nunca viram uma coisa daquela. A gente teve uma circulação muito grande na loja, filas e filas, e isso aí foi repostado muitas vezes por muitas pessoas. E por quê? Porque as pessoas queriam o produto, queriam consumir, queriam conhecer, queriam entrar na loja, porque as pessoas entram lá, vocês não têm noção como é que entram. Entra, choram, diz, meu Deus, eu tô feliz, eu queria ter vindo aqui já há mais tempo. Ainda hoje, as pessoas, elas falam comigo no Instagram, eu amo sua loja, eu adorei entrar aí. É uma felicidade que você não imagina. Não é pelo produto, pela venda. É pela experiência, é a experiência, né? Que a gente está trazendo para as pessoas. Interessante. Que vê só na televisão e muitas não têm condição financeira de atravessar o oceano, o outro lado do mundo, melhor dizendo. Verdade. E nem também tem a condição de ir a São Paulo, por exemplo, que seria algo mais acessível. Então, a gente trouxe tanto a Ásia para cá, como a Liberdade, que é em São Paulo, que muita gente queria conhecer. Aquele bairro é maravilhoso. Então, eu noto que as pessoas ficam felizes de ir lá. Às vezes entram... Não pense que as filas é para consumo também. Todo mundo pensa que está uma fila enorme e que está só vendendo. Não, as pessoas entram para conhecer, para tirar foto, para gravar, para se abraçar, casais de namorados, para consumir coisa de dorama. O namorado dando para namorada, os maridos, eles entram lá dizendo assim, a minha esposa é louca por esses coreanos aí, não sei o que é que elas estão... É assim, mas eu queria dar um presente para elas, para ela. Então, eu tenho senhores que entram lá pedindo ajuda para levar algo, porque sabe que a mulher gosta. Legal. Então, é muito legal ver isso. As pessoas entrando nesse clima de coisa boa, sabe? Porque a gente já está tão cheio de coisa pesada. Trazer leveza, né? Trazer leveza. Mas, apesar de tudo isso, é muito difícil. Empreender não é fácil, né? É um mundo totalmente diverso do meu. Eu costumo dizer que eu só sei tratar... Eu advogo para empresas, então eu sei resolver problemas de empresa. E hoje eu sou uma empresa que é muito difícil de conciliar. Tem dia que eu vou dormir 3 horas da manhã, eu ando cheia de olheiras, às vezes um pouco nervosa, e tudo passa por a gente, né? Eu tenho equipe, mas tudo passa por a gente ainda. E a maioria dos teus colaboradores são jovens, bem jovens. São meninas, eu digo meninas, eu digo que são todas minhas filhas, e que eu puxo a orelha delas. Eu digo assim para elas ficam rindo, porque assim, elas são meninas, são cheias de sonhos também. A faixa etária da loja é de 18, né? Porque eu não tenho ainda no quadro menores, apesar de já estar me credenciando, porque eu quero botar o jovem aprendiz, que eu acho muito importante. Mas a minha faixa etária é de 18 anos a 23 anos. São muito meninas, né? Não tem famílias ainda constituídas, são meninas cheias de sonho que consomem esse produto também. E o desafio para o empresário, né? Para liderar essas pessoas, para fazer a gestão, para fazê-las entenderem, por exemplo, de horários, não sei como é lá, de regras. Como é que é isso lá? Esse é um desafio diário, mas que eu acredito que a advocacia empresarial me dá essa segurança, porque eu costumo dar essa consultoria para os meus clientes. Então, eu vou fazendo essa consultoria própria dentro da minha empresa e vou contornando as situações, entendendo também, viu? Sim, a cabeça deles, né? Às vezes...
A gente tem um horário no shopping muito próprio, que é de 10 às 4 da manhã, um turno, de 4 às 10 o outro turno. E, às vezes, a menina que vai entrar às 4 da tarde, 1 hora diz assim, Dona Luciana, eu não vou, eu estou com dor e hoje não vou poder ir. 1 da tarde, o turno dela é 4, e como que eu vou arrumar uma pessoa para ficar no turno? Né? Mas eu tenho aquela sensibilidade de compreender a situação, porque a gente, às vezes, adoece mesmo. Sim. Ou a gente passa por um problema. E eu estou conseguindo fazer isso. Às vezes, gente, acredite, eu fecho meu computador no escritório e vou para lá. Para segurar o buraco ali, né? E eu nunca mais tive um domingo. Meus domingos estão sendo assim, porque eu fico logo alerta. Dia de domingo elas adoecem. Olha aí. Então eu estou lá sempre. E também porque eu gosto de estar recebendo as pessoas. É muito bom conversar. Eu tenho recebido alguns elogios no sentido de... É um atendimento diferente. Sim. A gente busca estar conversando com as pessoas, agregando, porque às vezes as pessoas chegam lá até meio endurecidas. Sim. E já saem lá felizes, porque a gente tem que também ter isso. O empreendedor precisa se ligar nisso, porque é difícil empreender, então você tem que cativar o seu público. Verdade. Porque eu digo muito, por mais que a gente viva num mundo tecnológico, mas as pessoas, elas gostam desse presencial, humano, né? O calor humano. Do calor humano, de se sentir bem, de se sentir acolhida. É verdade. Até para comprar qualquer outra coisa. Por exemplo, eu tenho algumas lojas que quando eu penso em comprar determinada coisa, eu já lembro daquela loja por conta do atendimento. Porque a gente se sente bem quando chega lá, a pessoa chama a gente pelo nome e enfim, já sabe que a gente gosta, já vem. É muito legal e a gente, como empresário, empreendedor, enfim, precisa gostar de gente, né? Se não gostar de gente, não dá certo, porque o cliente é o colaborador, né? É o fornecedor. Também a gente tem que se fortalecer, porque lidar com pessoas é muito difícil. Eu tenho um público que eu tenho um hábito, ou pelo menos tinha, que é o público diferente da QU. Sim. Né? Eu trato com empresários, é outra situação. E, às vezes, em alguns momentos, eu me choquei com o que a gente recebe, a carga que a gente recebe ali. Não. Do jeito que tem pessoas que entram felizes, tem pessoas que entram amarguradas. Né? Tem pessoas que ainda não são lapidadas, digamos assim. E você tem que ter maturidade. Às vezes, eu chamo para as meninas e digo, olha, vem cá. Se você der boa noite e o cliente não der, continue sorrindo. Porque não é sobre você. Ele está com problema. Verdade. Entendeu? Então, eu abri no Natal e eu tenho o hábito de dar Feliz Natal. Então, quando a gente estava no atendimento, obrigada, Feliz Natal. Muitas pessoas não davam Feliz Natal. Nada. Saía com a cara feia. Tá tudo certo. Eu continuei dando meu Feliz Natal e Feliz Dia das Mães. E a gente faz brindes. Toda data a gente faz brinde para os nossos clientes. É Dia das Mães? As mães receberam brindes. Se é Natal, receberam. Se é Dia das Crianças, vão receber. Dia dos Namorados também. E a gente também tem calendários dos idols e vai distribuindo brindes. Então, é por isso que eu estou te dizendo que é experiência. Precisa você ter. Isso, você precisa gostar. Não adianta você abrir uma loja... A Teresina tem um pouco disso, que me perdoe, mas eu preciso dizer. Abre uma coisa, todo mundo abre. Verdade. Abre um restaurante de comida árabe. Deu certo? Aí vai abrir uns 4, 5, 6. Porque ali abriu e deu certo, então eu vou abrir. Mas por que é que não se sustenta? Você já parou para pensar por que é que os empreendimentos aqui às vezes abrem e fecham? Exatamente. A gente precisa amar mesmo aquilo, gostar. Não é entender. Pelo dinheiro, eu digo muito isso. Os meus colegas advogados, eu digo muito também. A gente não trabalha pelo dinheiro. Nosso foco não tem que ser esse. A gente trabalha e o dinheiro é consequência do nosso trabalho. Verdade. O que você se empenha. Então, esse tipo de empreendimento, não pense. Quem estiver pensando em colocar... Agora eu vou botar todo mundo, né? Precisa gostar. Entender o produto e ter disponibilidade de trabalho. Eu acordo todos os dias, 5 horas da manhã. Todos os dias. Eu tenho que trabalhar como advogada e eu tenho que ir para a loja. Que horas eu faço curadoria? De madrugada, porque lá na Coreia é outro dia. Verdade. Eu tenho 3 pessoas contratadas lá. Eu agora estou trazendo umas coisas que só tem na Coreia, que não tem em nenhum importador brasileiro. Porque muita gente pensa, já ouvi também, ela vai lá em São Paulo e compra. Não, eu não compro de São Paulo.
Agora, existem 2 grandes fornecedores, importadores, que são os autorizados a colocar o produto aqui, porque a legislação brasileira trava. Aham. Então, só entra por eles. Eu tenho que comprar deles, mas é importado direto da Coreia. Chega no navio, às vezes dá problema no navio, às vezes a gente tem que desembaraçar produto na alfândega. Não é fácil. É bem Entendeu? desafiador. É E as bem pessoas pensam desafiador. que é simples, né? É. Esses produtos de pele mesmo, França, eu importo diretamente de lá. O meu é... Por isso que eu digo, às vezes tem gente que já disse assim, mas eu vi numa... Não sei se eu posso dizer o nome de lugar Pode aqui. dizer. Eu vi na Shopee por Aham. R$60. Eu digo, cuidado. Não é Pois legítimo. é. Porque se esse produto que você está me mostrando, ele já, na sua essência, lá dentro da Coreia, ele já é mais de 100, como é que ele vai estar por 60 na Shopee? Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com a procedência. Então, esses produtos que tem lá de pele, você pode comprar tranquilamente, porque ele é 100% Original, né? original. Muito e com bom. ele tem uma carga tributária que não é fácil. Pois é. Né? Importar não é fácil. Produtos dentro do Brasil, a circulação é difícil. Talvez esse seja o maior desafio. Pois é. Tem dia que eu boto a mão na cabeça, quando eu vejo aqueles impostos, eu digo assim, meu Deus, será que eu vou conseguir continuar? A pessoa nem pensa. Porque é muito desafiador. A pessoa nem pensa que para montar um negócio tem tudo isso por trás, né? A pessoa acha que é só ter o dinheiro. Ou que está ganhando muito dinheiro. Fazer uma loja bonitinha ali, né? Só que tem toda uma coisa por trás. É muita pesquisa. Hoje, meus e-mails, praticamente assim, eu tenho 2 e-mails, um corporativo do escritório e um corporativo da loja. É turbilhão de coisas que eu tenho que ler, é produto que lança toda hora. Porque tecnologia é isso, né? E a Ásia é muito tecnológica. Uhum. E produtos de pele, eles precisam ter essa essência da tecnologia para eles funcionarem. Senão você está só gastando seu dinheiro. É verdade. Então, é muita pesquisa. Eu hoje, agora, mais tarde, eu tenho 2 reuniões. Que vai ser 1h30 da manhã, 2h30 da manhã. Porque lá é 1h30 da tarde. Porque eu estou com outro produto entrando e que eu preciso estar em contato com essa pessoa lá para fechar o contrato para trazer o produto. Porque tudo que eu trago tem que ter a Anvisa no meio, é tudo um processo. É toda uma burocracia, né? Meu marido estava dizendo que eu ia deixar de ser advogada, mas eu não vou deixar. Eita. Eu vou conciliar. Até porque ajuda, né, pra ti, assim, essa parte de ser advogada. Mas é porque é uma luta. Mas demanda muito tempo, né? Muito tempo. Muita dedicação. Luciana, eu quero te pedir licença só para falar um pouquinho. A gente está falando das dificuldades de empreender, né? Sim. Então, assim, agradecer aqui os parceiros do Elas Têm Poder, as empresas que nos ajudam a botar esse negócio aqui para funcionar também. Então, agradecer a Madame Petit, que é a loja que sempre está trazendo aí os looks para eu vestir no Elas Têm Poder. Então, se você quer conhecer um pouco, se você mora em Teresina e quer ter a experiência, né, de estar lá olhando, aponte a câmera do seu celular aí para o QR Code que aparece na tela. E lá você vai encontrar o Instagram deles, endereço, tudo direitinho para você conhecer a loja. E agradecer também o nosso outro apoiador, que é o IPOG, né? Instituto de Pós-Graduação e Graduação aqui em Teresina. O IPOG está com a gente, acredita na importância de trazer mulheres, assim, né? Como você que está aqui falando de empreendedorismo, mas que é uma advogada, né? E que também, enfim, tem todo, para ter chegado aonde chegou, né? Tem todo um conhecimento aí que precisou, né, ir buscar e aprender muita coisa. Então, agradecer ao IPOG por estar aqui com a gente. E se você quer aí fazer algum curso de graduação ou pós-graduação, ou para você, ou para alguém aí, né, seu colaborador, alguém da família, é só colocar a câmera também do celular para o QR Code que aparece na tela e conhecer as inúmeras possibilidades aí que o IPOG traz para você. Então, por hoje, é só, né? Por hoje é só aqui de parceria. Mas é isso, Luciana. Então, assim, o quanto isso tem, vamos dizer, interferido na tua dinâmica, tu já falou, até por conta do fuso horário e tal. E o marido, que também é advogado, entrou na história também? O marido é o suporte. Eu digo sempre que a gente, mulher, e a mulher de hoje, que é a mulher empoderada, ela também precisa estar de apoio, muito de uma rede de apoio. Sim. Ter essa rede de apoio é muito importante. Então, graças a Deus, na minha casa eu tenho. Meu marido é muito presente. Ele diz assim, que eu sou maluca
e que você é muito maluca, você não fica quieta, porque você é síndica, você é advogada. Meu Deus, ainda é síndica. Você coloca loja, você quer tudo ao mesmo tempo, mas às vezes ele dá aquele carãozinho, Sim, aquela puxadinha pra vida real. Luciana, acorda, você não é Mulher Maravilha, você vai ter uma estafa. Mas ele tá ali apoiando. Ele que me perdoe, mas eu vou contar. A gente vende um picolé, né? Um sorvete, que é muito difícil. Que vem da Coreia também. E muito legal no começo, porque a gente não tinha ainda equipe nem nada, e a gente ia receber esse picolé. E tava lá, eu tenho esse vídeo, né? E 00:30, 1h da manhã, o Luciano carregando caixa de isopor grande, empurrando carrinho lá nas docas. E aí ele olhou para mim e disse assim: eu estudei tanto. Olha o que é que você fez comigo. Agora eu virei um picolézeiro. Aí eu ri. Aí, quer dizer, assim, são histórias que a gente vai levar, e a gente vai contar por neto da gente. Verdade. Esse empreendimento, ele tá vivo hoje. Sim. Mas eu não sei se daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ele ainda vai existir. A gente quer que exista. Sim. Mas a gente vai ter história para contar. Verdade. Entendeu? É momentos que a gente vive ali e em que dinheiro não compra. Então, quando eu olhei para o Luciano, que ele é muito sério, quem conhece ele sabe, muito sério, empurrando um carrinho de doca cheio de isopor, quase 1h da manhã, para a gente correr, porque não pode derreter, porque ele é muito sensível. O calor de Teresina é extremo, então ele tinha chegado naquele momento, a gente tinha que guardar aquele picolé, corria ele para um lado, corria eu para o outro, corria a Adriana para o outro, Maria Laura para o outro. E aí é muito legal isso. Então, isso é uma prova de apoio. Sim. Ele poderia estar, em casa, ele Verdade. não quero saber. Você inventou, agora aguenta. Não, mas ele está lá. Que bom. Esses dias a gente também está na Praia de Verão, que é um empreendimento do shopping, e eu estava num evento com a Laura, de K-pop, que foi num cinema, e aí, ao vivo, e a gente foi, e deu um problema lá na Praia de Verão. Eu li, e eu mandando mensagem: pelo amor de Deus, onde é que você tá? Ele: eu tô em casa. Eu disse: pois corre, vai lá no shopping, que teve um problema assim. Aí disse o que era. Ele: meu Deus, eu tenho que sair do meu sossego. Vai, menino. E foi 15 minutos, ele já estava lá resolvendo o problema, porque eu não podia sair de onde eu estava. Então, é rede de apoio. Então, é preciso. A mulher, ela tem que ser mesmo empoderada, dona de si, mais precisa de gente. Mas eu acho que a gente, como todo mundo, né? Eu também, eu gosto muito. Eu me sinto muito segura quando o Nelson está por perto, assim, né? Me apoia em alguma coisa e tal. Porque não é fácil. Tem muita coisa, a gente não dá conta mesmo só, né? Então, ele é muito parceiro. A gente tem essa parceria muito grande em tudo na vida. Graças a Deus, não é à toa que a gente já está aí há 2 décadas juntos. Olha aí, muito bom. Então, é muito bom contar com essa ele. empresa é um sucesso mesmo, né? Eu vou lá conhecer pessoalmente, que eu ainda não conheço. Mas achei muito interessante. Luciana, e me fala um pouco, você falou que é uma mulher de fé, uma mulher católica, né? Sim. Como é essa parte espiritual na tua vida? Sempre foi? Ou teve alguma situação que aconteceu que deu aquele start? Eu sempre fui, né? Eu já cheguei em Teresina da carismática. Sim. Né? Eu sou católica e hoje eu sou ministra de Eucaristia. Então, eu tenho Deus na minha vida como meu pilar. A primeira coisa da minha vida, quando eu abro meu olho, é rezar. Sim. Então, eu não faço nada. Então, 5h da manhã eu acordo, abro meus olhos e agradeço. Obrigada, Senhor, porque eu estou viva. E ali eu vou fazer minhas orações, pedir proteção para minha casa, para meus filhos. Eu não saio da minha casa sem ser fazendo orações. Eu vou dirigindo, fazendo orações. E, às vezes, em algumas postagens que eu faço nas minhas redes, eu acho que as pessoas pensam assim: olha, ela postando coisa de Deus, porque agora está na moda. Não, porque eu sou isso, sempre fui. Então, eu acho que quem destina a sua vida a obedecer o que Deus traz para a gente, tudo tende a dar certo. Momentos difíceis a gente passa, né? Eu já passei por vários. Mas eu sempre tive a certeza que naquele barco eu não ia afundar, porque Deus está ali me guiando, levando. Então, eu continuo também me dividindo na parte espiritual, né? Eu tenho minhas escalas na igreja, que eu tenho que ir lá para o serviço. E acredito, está dando tempo. Está dando tempo para tudo. Inclusive, um dos padres que a gente vai fazendo amizade, né? Ele diz assim: olha, ele me botou para ser da pastoral da família. Eu disse: padre, eu não consigo, me perdoe.
Eu não tenho tempo, padre. Ele, Luciana, as pessoas que menos têm tempo são as pessoas mais comprometidas. Verdade. Aquela que tem muito tempo, não tem tempo demais, então não vai querer não, vai se envolver em outras coisas. Mas eu estou escolhendo as pessoas que eu sei que têm compromisso, responsabilidade. Aí lá vai eu me engajar em pastorais, entendeu? Então, é assim, a minha vida eu digo lá em casa todos os dias, gente, vamos agradecer. Eu não peço. Eu só agradeço. Obrigada, meu Deus. É tanto que, no dia que eu me sentei, botei a mão na cabeça, que essa loja não tinha nada nas prateleiras, eu disse assim, Deus, eu pedi que o Senhor deixasse eu pagar as contas que eu fiz para abrir essa loja, que eu tenho medo de dever. Eu morro de medo de dever. Mas o Senhor me deu mais do que eu pedi. O Senhor deixou eu vender tudo em 4 dias, Deus. Eu já paguei, mas Senhor... Agora eu preciso ter estoque. Eu preciso que a loja dê certo, meu Deus. Aí todo mundo riu. As meninas riram, porque elas me viram com a mão na cabeça, né? E é isso. Eu acho que a parte de religião, a gente precisa mesmo, independente da tua religião... Sim. Tenha fé em Deus. Porque a certeza que a gente tem é que Deus existe. Verdade. E Ele está velando por nós, Ele está conduzindo nossa vida. Basta você entregar seus planos e que tudo dá certo. Entrega, confia e vai. Fecha teus olhos, Deus vai levando. E o barco não afunda, não. Só tende a ficar em cima da água, todo o tempo. E é então, interessante ter os filhos. Vocês levam, os filhos participam de alguma coisa na igreja? Minha filha, a Laura, ela era coroinha, né? Foi coroinha da São Benedito durante muito tempo. O Adriano já é, assim, mais reservado. Então, ele gostava mais das leituras, né? E o Arthur ficou sempre naquela arrecadação, na hora das ofertas. Também faz preces. Então, todos nós somos engajados na igreja. O Luciano também participa muito, né? E é isso, é vivenciar... o lado espiritual. E na dificuldade, ter essa certeza que você vai passar por aquela tempestade ali, mas é passageiro. Sim. Não há um mal que dure para sempre. Assim como também a felicidade não dura, né? Tudo assim, ela é tão da igreja, mas aí, passando por problema. Sim. Passa por problema a ponto da gente dizer assim, meu Deus, agora que eu rezo, só coisa ruim. A gente não diz isso? Sim. Não é isso. É porque quem está com maior intimidade tende a ser mais tentado. Então, vai ser mais provado para que você desista. Porque as coisas ruins que estão ali circundando você, elas querem lhe enfraquecer. Então, você tem que se fortalecer e seguir rente com sua fé. Sim. Perseverar. Porque tudo na tua vida dá certo se for assim. Não adianta ser só um castelo de areia, não. Só solidifique seu lar. Saia de lá rezando e agradecendo e pedindo proteção. Eu saio sempre. Para te dizer uma coisa que aconteceu assim muito, muito recente, eu estava indo para a loja com a Laura e essa avenida nova que tem aqui perto da UFP, tem uma avenida nova e agora os carros lá passam com muita velocidade e tem um desvio para entrar aqui que passa na frente do meu escritório, que ali é Nossa Senhora de Fátima, que eu não sabia que era, mas é. E a gente vinha, eu parei o carro, né, esperando a fila de carros. E eu ia escutando um louvor. E eu dizendo, Maria Laura, você já fez suas orações hoje? Ela, mãe, não deu tempo. Não, eu disse, pois então, peraí, que eu vou botar aqui na oração e a gente vai rezando junto até chegar na escola. Porque eu ia deixar ela, que ela está fazendo o 3º ano, e começa de manhã e só sai de noite. Eu disse, pois vamos rezar aqui juntas. Pronto, aí eu coloquei na oração. E na hora que acabou a oração, a gente estava andando bem devagarzinho e o carro parou para esperar. E eu disse, muito obrigada, Senhor, que me proteja, que esse dia comece bem. E eu entrego aí, Senhor, a minha vida, a vida da minha filha, conduza. Eu ia dizendo isso. Eu só vi aquele esbarrado no carro. Sim. Aí eu, meu Deus, que onde eu olhei para o lado, um ônibus escolar. Passou assim, tirando um cabelo do meu carro e um poste na frente. Se esse ônibus tivesse batido na gente, a gente tinha sido imprensada no poste. Ia ser um acidente horrível. O coletivo cheio de estudantes. Quando eu olhei para trás, tinha 3 motoqueiros que bateram no meu carro, caíram para um lado e para o outro. Eu já desci assim, pronto, morri. E o cara não teve nada. Meu carro não amassou e foi uma pancada. O ônibus escolar desviou, né? Não bateu no poste, não bateu em mim. Ficou assim, milímetros, mas não bateu. E desceu todo mundo. Eu olhei para o homem e disse, moça, você está bem? Aí eu olhei pro outro, tá bem? Ele, tô. O que foi isso? Ele, não. Aí o ônibus disse, faltou o freio. Eita. No que faltou o freio, ele desviou. Sim. Eu acho que foi bem... porque foi exatamente no momento que eu disse, Senhor, protege o nosso dia e que a gente possa seguir bem por hoje.
Então, ali foi livramento. Para mim, para minha filha, para aquelas crianças Sim. que estavam naquele ônibus e para os motoqueiros que iam ser esmagados. Então, é isso que eu digo. Acontece acidente? Acontece. Mas eu acho que a gente viver na fé ajuda a gente. Verdade. Ajuda porque você vai se blindando. E as coisas vão acontecendo e aquele escudo de proteção tá ali com você. Sim. Entendeu? Até para o casamento também, né? A gente vê, por exemplo, tantos relacionamentos hoje que acabam, assim, de qualquer jeito. Ou então um casal que não vive tão alinhado, né? E, na unidade, né? E filhos também que sofrem até por isso, por não ver os pais ali. Então, eu acredito que trazer Deus para dentro da nossa vida mesmo, nosso relacionamento, nosso casamento, nosso negócio, né? É o segredo. É o segredo. Quando alguém perguntar a qualquer mulher ou qualquer pessoa, qual o seu segredo? Qual o segredo do seu sucesso? Pode ter certeza que aquela pessoa é uma pessoa de muita fé. Porque passa pelos tropeços, mas segue adiante, né? A gente tem visto muito isso, né? O aumento da fé. E é preciso realmente fortalecer isso. O matrimônio, você tem que estar muito em unidade com seu marido. Não é que não tenha briga. A Luciana está falando assim, mas pode ser que ela e o marido... Sim. Não, tem problema. Mas a gente está ali, na hora da dificuldade, é preciso saber parar. Esse título de mulher empoderada, às vezes, também atrapalham as mulheres. Eu falo muito aqui que essa história do elas têm poder... Né? Essa coisa da gente ter esse poder interior, essa sabedoria. Um poder saudável, né? Essa coisa, não de querer ser, eita, eu sou autossuficiente, ou então eu não preciso de homem. Não, a mulher sábia edifica o lar, né? Exatamente. E a tola destrói. É verdade. Então, a gente tem esse poder. Então, elas têm poder, é um título maravilhoso. Porque o nosso poder, ele vai além do empoderamento feminista. É verdade. A gente tem que ser empoderada, a gente tem que... ter autoconfiança. Estar caminhando ao lado, nunca atrás e nunca na frente, mas ao lado dos nossos companheiros. Eu acredito. Esse é o segredo de tudo na vida da gente. É ter bom senso, é moderar, parceria, saber ouvir, né? ser parceiro, né? Ser empático, que falta muita empatia. Verdade. Hoje a gente vive tão acelerado, que você manda um WhatsApp para mim, se eu não responder no mesmo momento, por que ela não respondeu? Eu não quero mais, não. Não é. Às vezes eu vejo muito, às vezes os clientes até dá todo ansiedade, mundo é muito ansioso, né? Todo mundo é muito ansioso. Então, eu estou até aprendendo isso com a cultura asiática, né? Ser menos ansioso, mais paciente, ouvir mais, que eu tenho muita dificuldade de ouvir. Né? Eu sou muito da minha cultura pernambucana, né? Arretada, tem logo o sangue quente. Agoniada. Mas eu tenho adquirido esse hábito de esperar, de pensar, porque a gente não faz mais isso. Sim.Esse mundo de tela deixa muito a gente muito acelerado. Tudo é para agora. Ninguém quer esperar para daqui a pouco. A gente também se sente muito fortalecido atrás de uma câmera, porque a gente pode dizer o que quer. Sim. Então, a coisa do universo de internet, que diz que é terra sem lei, mas a gente precisa ter um cuidado. Até o que a gente fala pode causar um mal tão irreparável em alguém, verdade. Você nem acha que causa, mas causa. Então, é preciso saber ouvir. Você está com um problema, alguém mandou uma mensagem, você ouviu, não gostou, não responde. Esfria a tua cabeça, deixa para depois. Eu digo muito também isso aos nossos clientes, né? Às vezes, vem consultas para a gente que está querendo uma resolução ali, a empresa com problema, o funcionário não está legal. Aí eu disse, bora... Vamos responder aqui como um pouco de psicólogo. Não vamos falar do direito agora, não. Vamos tentar acalmar a pessoa. Às vezes, o empresário também tem problema particular que não é da sua empresa. E até de casamento, tá acredita? Não, né? até no casamento. E, às vezes, tem um cliente lá que já virou nosso amigo e às vezes ele vai se queixar e tal. Eu disse, calma, não fique com raiva dela, não. Chama ela para jantar, vá conversar, tome um vinho. Luciana, eu estou lhe dizendo que aconteceu isso. Pois tenha calma. Não é o momento. Às vezes o marido trabalha com a mulher na mesma empresa. Sim. Né? É situação conflituosa, né? Então, isso a gente tem que também saber conduzir. Não é diferente com esse empreendimento aí. Tem hora que eu chego lá que eu estou nos cascos.
E eu olho para aquilo ali, eu digo, quer saber? Eu agora vou escutar K-pop. Bote aí BTS. Ai, é muito bom. Aí eu penso que eu sou novinha, eu penso que eu tenho 17 anos. Aí isso, na realidade, renova a gente, né? Renova o espírito. Renova. Aí tem uns coreanos que são lindos, aí eu vou aprendendo os nomes, aí me abraço com as almofadas. Olha aí. Aí eu digo, que bicho lindo. Aí lá em casa o Luciano diz assim, agora era só o que faltava, é a filha e a mãe. Aí eu, vamos assistir. A gente tá assistindo um dorama muito legal chamado Pousando no Amor. E o Luciano tá encantado. É no Netflix, É na Netflix. Né? Como é nome? Pousando no Amor. Pronto, olha como é convidativo. Vou assistir. E a gente tá terminando esse. Aí ele disse assim, ontem pra mim, a gente tá assistindo, ele disse assim, eita, olha, ela gosta dele, né? Eu disse, e ele também dela. Olha, Luciano, presta atenção, olha como é que ele é romântico com ela. Você tá dizendo que eu não sou romântico? Aí eu disse, não, é pra você aprender o romantismo. Então, quer dizer, é tão bom, porque é isso que a loja trouxe pra nossa casa. É o que eu disse, vai além da perspectiva financeiro, né? É aprendizado, sabe? Lá em casa está sendo outra casa. Legal. Uma casa mais leve, onde a gente está vivendo um mundo, experimentando coisas que a gente nunca pensou. A gente até está planejando fazer uma caravana da KU para a Coreia. Olha, eu já estou planejando isso para a gente levar aí as dorameiras daqui. Né? Porque é muita procura. Né? Eu sou medrosa de avião, mas eu vou ter que ir. Mas eu sou uma mulher medrosa de avião. Pois é, interessante. Eu já ia perguntar se tem algum evento, assim, da empresa, né? Da KU, se tem um evento, assim, para a família, sei lá, alguma coisa, vocês já fizeram. Então, desde que a loja abriu, a gente criou um calendário de eventos na loja. Porque a gente viu que dentro de Teresina não tem muito essa valorização da cultura K-pop. Então, e dos cosplay, que eu aprendi o que é cosplay. Eu não sabia o que eu não sei, amiga, ainda. Eu só dizia assim, aquele povo fantasiado. Não, cosplay é você se vestir de um personagem ligado à cultura asiática. Então, tem cosplays lindos. Inclusive, eu já me vesti de cosplay. Quando eu me vesti, as pessoas ficaram encantadas. Princesa Zelda. Olha aí. E eu adorei, né? Então, a gente faz esses eventos uma vez no mês. O último sábado de cada mês, a gente promove na Praça KU, que a praça já é minha. O shopping já me deu. Olha aí. E a gente vê, assim, a criança até o idoso lá. Todo mundo participa. A gente promove o encontro dos K-pop covers daqui de Teresina, que eles se apresentam, porque eles estão trazendo essa cultura. A gente faz sorteios de brinde, não paga, é 100% gratuito. Então, é cultura, é você ver um shopping cheio de jovens, tudo fantasiado ou com roupa de K-pop para dançar. Né? Às vezes, a gente vê até hater, né, na internet dizendo assim, era só o que faltava. Gente, aquilo é muito bom. Imagine o jovem estar ali, está sendo feliz, está levando sua arte num ambiente seguro, onde você, às vezes, o pai e a mãe estão na praça de alimentação ou a mãe está no supermercado e deixou sua criança ali, seu adolescente, num ambiente totalmente seguro, confortável. E onde a cultura está muito presente. Eu tenho sido muito procurada pelos blogs da cultura de Teresina, né? Eu já fui advogada da Monsenhor Chaves. Sim. E isso aí é muito bom, porque eu estou reencontrando pessoas. Doutora Luciana, é sua loja. Legal. E eu acho muito interessante, porque, assim, trabalhar com a cultura é muito bom. E isso é cultura, né? Essa cultura asiática é muito bacana. Pois é, você estava falando que eles, nos doramas, eles falam de coisas da vida, passam valores, não é? Os doramas, eles retratam fatos reais. Tem muito dorama fictício? Tem. Mas a base dos doramas é trazer para a gente problemas reais. Por exemplo, a Coreia, ela sofre muito com bullying. É muito pesado. Né? A gente tem problemas que eu já percebo da Coreia, que eu não sabia que existia. Então, bullying dentro de escola, isso é um tema muito importante. Então, tem um dorama chamado Beleza Verdadeira, que trata especificamente de bullying, que a menina não é tão bonita e, por isso, ela não é aceita pelos amigos. E, com isso, ela procura ficar bonita. Então, o personagem principal, que é um dos atores mais lindos, que é o Cha Yeon-no, é lindo, 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 lindo. Ele se apaixona por aquela moça que não é bonita por fora, mas é bonita por dentro. E ela está sendo ali escorraçada, pisoteada por aquele grupinho de meninas lindas e que são as donas do pedaço. Sei. Então, retrata, sobretudo, a importância, a valorização do ser humano, que é bom, que não é só a capa. Sim. Então, é um dos doramas que eu gosto muito de indicar. Assim como eu vi agora um ligado a
a minha profissão, que sobre uma advogada, que quem vai assistir deve já conhecer, que chama-se Advogada Extraordinária. E ela é extraordinária justamente porque ela é espectro autista, ela é muito inteligente e ela consegue trazer para o direito, quando ela era criança, ela conseguiu decorar todo o Código Penal e processo penal. Então, o pai dela fazia direito e ela, como criancinha, começou a ler. E a capacidade de memorização dos autistas que a gente não consegue compreender, né? E pela nossa falta de informação, a gente acaba deturpando aquela condição. Sim. E não olha com o olhar que eles precisam, né? Que eles precisam de um olhar mais sensível. Sim. E esse dorama, ele retrata justamente isso, que não existe barreiras e que existe preconceito. E a gente tem que se livrar, se despir de todos os preconceitos. Então, eles trazem muito essa mensagem boa para a gente. Legal. Então, não tem dentro do dorama, você não vai encontrar em dorama cenas pejorativas, cenas de pai atentando contra o filho, como a gente vê em novela, de corrupção. Não, a gente não vê isso. A gente vê, um retrato... Essa parte muito sexualizada, não tem, né? Sexual. Para dar um beijo... normalmente os doramas têm 16 episódios, ou seja, 16 dias, né? Para você ver um beijo, selinho, é lá no final do dorama. Pegou na mão, beijou de leve. Não tem esse lado sensual, esse lado que a gente vê assim... Que é muito exacerbado aqui no Brasil. Não tem. É muito puro. Eu acho que é por isso que as mulheres estão apaixonadas pelos coreanos. Porque eles valorizam muito a mulher, viu? A mulher é deusa para eles. Olha aí. É muito legal. Uma dica aí para as mulheres que estão aqui, que ainda não conhecem, né? Vamos assistir. As mulheres e os maridos. Os maridos entram para aprender como é que faz. Na minha loja e diz assim, não sei o que ela viu nesse cara. Ô, bichos feios. É muito engraçado. Eu digo, sabe o que é que vimos? Romantismo que está faltando. Compreensão que está faltando. Delicadeza que está faltando. Então, homens, preste atenção. Sejam mais delicados conosco. A gente gosta daquele afago, né? Então, é isso que o dorama traz muito isso. É muito bom. E me parece que agora está popularizando, né? Antes era só em canal fechado. Mas me parece que agora a TV brasileira está trazendo aí no canal aberto. Que bom, né? Tomara que essa cultura traga exatamente isso. Essa volta, né? As coisas... mais leves, né? Mais, como você falou, mais inocente mesmo, romântico. Não inocente no ponto de dizer, tá alienado, não, mas trazer as coisas boas da vida, a coisa que a gente precisa. Saudável, né? A coisa que vai fazer realmente o mundo ficar melhor. Exato. Né? Porque, assim, tem algumas músicas mesmo que eu não faço a menor questão de ouvir. As músicas dos doramas e do que eles cantam é simplesmente só fala de amor, só coisinha coisa boa. É bom demais, é maravilha. Muito bom. Luciana, então a gente já foi avisada aqui que o tempo já está quase finalizando e eu queria te perguntar, eu sempre falo, né, por conta do nome, elas têm poder, que todas nós temos os nossos superpoderes. Então, qual foi o seu superpoder, ou qual é, que você acredita que você tenha, que lhe ajuda, né, na vida, lhe ajuda a ser essa mulher ativa, empreendedora e que também, né, cuida da parte espiritual, da família e tudo. Qual é o seu superpoder e por que você acredita que é esse o seu superpoder? Eu acho que o meu superpoder é resiliência. É muito presente, né? Eu consigo sair de situações que às vezes eu penso que eu não vou conseguir, né? Mas a resiliência me ajuda a entender, compreender e seguir. Então, acho que o meu superpoder, sem dúvida, é isso daí, né? Atrelado a alguns outros que vêm, que é a compreensão e que são intimamente ligados, né? E fé, que é o que me move. Então, acho que esses 3 superpoderes eu tenho muito presente em mim. Legal. Então, a gente precisa realmente ter um pouquinho... acreditar um pouquinho na gente. A gente tem poder mesmo. Verdade. E para você, se você fosse definir uma mulher poderosa, o que é uma mulher poderosa para você? Em pessoa? Física mesmo? Não, em pessoa, é uma definição, ou se alguma mulher que você também olhe e se inspira. Eu me inspiro em muitas mulheres, mas para que eu não seja... para que eu não escolha de forma equivocada e dê um nome que depois eu poderia ter pensado. Não, eu acredito que a inspiração maior... Eu vou
Eu vou intitular. Uhum. Eu gosto muito do jeito que a Malala foi. Eu sou fã. A Malala, ela não foi silenciada, ela não deixou ser silenciada. Então, ela nos ensinou que, de forma educada, delicada e acreditando no seu superpoder, você pode seguir. Então, ela sofreu bastante, Sim. né, com tudo que todo mundo já sabe que ela vivenciou, para estudar. Então, ela mostrou que a educação tem que prevalecer, né, o estudo. Sim. E ela seguiu, mesmo perdendo o olho e tudo mais. Então, eu acho que ela é uma fonte inspiradora tão nova, mas tão cheia de si, e sem ultrapassar aquela barreira que eu disse aqui do começo. Então, ela vai até o limite dela, ela tem um poder até o limite dela, sabendo que ela precisa da rede de apoio dela. Sim. Então, é isso. Eu acho que ela é uma inspiração. Eu gosto muito da história dela. Eu também amo Gosto. Eu digo muito que um dia eu ainda vou me encontrar com ela. Eu queria muito também. Ela é uma ativista que eu gosto muito. Porque ela realmente passa essa força, né? E, ao mesmo tempo, jovem, né? Um equilíbrio, né? Um certo equilíbrio que ela passa, ao mesmo tempo corajosa, não deixou de fazer o que tinha de fazer. Exato. Corajosa é a palavra, né, para ela, né? Enfrentou tudo. Muito corajosa. Eu gosto do poder dela. Pois é isso. E se você quiser deixar aqui algum recado, um convite, né, para a nossa audiência, fique à vontade agora. Então, eu acho que o recado maior que eu tenho que dar é que vocês que estejam pensando em empreender e que dentro da casa de vocês tenha alguma mente brilhante, seja seu filho, seja alguém, acredita no potencial, não tem medo, vai, trabalha firme, que vai dar tudo certo. Então, é isso que eu gostaria que quem assiste aqui saísse dessa nossa conversa convicto, né? Luta por os teus objetivos, segue na tua fé e trabalha duro, que não tem segredo. É isso daí, e a gente tem que buscar sempre essa força interna da gente, acreditando no nosso potencial, mas sabendo ouvir também aquelas inspirações. Que foi o que eu fiz, né? Acreditei nos meus filhos. Olha aí. E tá dando certo. E deu super certo, né? Então, muito sucesso, mais sucesso ainda para a KU, que vocês possam aí seguir, né? Mostrando esse mundo tão diferente que muita gente não tem acesso, a gente aqui em Teresina mesmo, e levando esses valores, né, tão bonitos que você já falou aqui, além dos produtos, lógico, maravilhosos. Vou lá saber tudinho sobre a parte que, né, que toda mulher gosta, dessa vaidade e tudo. E é isso. Então, desejar a você muito mais sorte, né? Que não é sorte, a gente faz a nossa sorte, né? A gente ajuda Deus a nos ajudar, eu acredito nisso. E que você siga aí, sendo essa mulher aí ativa, né? Atuante em todas as áreas, no direito, no empreendedorismo, na espiritualidade, né? E seguindo e inspirando outras mulheres, que eu acredito que é isso. A nossa vida, a vida de cada uma, você está ali trabalhando, fazendo suas coisas, você nem imagina que você está inspirando outras pessoas a seguirem seus sonhos também. Não é isso? É isso. Muito obrigada. Foi um prazer. Volte quando quiser para contar mais história. Tá ótimo, voltarei. Tá? E você que está aqui com a gente, se gostou desse episódio, você compartilha, é muito importante isso, compartilha, deixa aí teu like, deixa teu comentário. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva no canal, porque também, às vezes a gente assiste ali na televisão e esquece de se inscrever no canal. E é importante também para que a gente possa continuar aqui esse projeto, para que mais mulheres possam vir aqui, contar suas histórias, inspirar você que está aí do outro lado. E na próxima quarta-feira a gente se encontra para mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.